Os Estados Unidos têm os alvos mais cobiçados pelos terroristas, mas também os melhores sistemas para protegê-los. O governo norte-americano conduz milhares de operações secretas, mas até as informações mais confidenciais às vezes escapam. Estados Unidos exposto. Continua no Discovery Civilization. So help me God. So help me God. So help me God. O presidente dos Estados Unidos é a pessoa mais poderosa do planeta. É também o alvo número 1 para aqueles que querem prejudicar o país. Não podemos perder outro presidente. Os agentes sabem que é uma responsabilidade tremenda. Isso torna os 175 quilômetros quadrados da cidade de Washington o principal campo de batalha para protegê-lo. As armas e tecnologias mais modernas, vitais para a sua segurança, e homens e mulheres que o protegem, a última linha de defesa contra o desastre. Quando um único erro pode significar catástrofe, o serviço secreto tem que ser mais rápido, mais forte e, acima de tudo, mais inteligente que qualquer assassino em potencial. Plano A e plano B não são suficientes. Precisamos de um plano Z. A segurança do mundo livre está em jogo. Se não houvesse serviço secreto, provavelmente o presidente não duraria um dia fora da Casa Branca. Segredos do Serviço Secreto. Proteção da Casa Branca. A Casa Branca é uma das fortalezas mais seguras dos Estados Unidos e o principal foco do serviço secreto, sediado a alguns quarteirões dela. Este, de fato, é o nosso terreno. Nós o controlamos. Com 1.300 agentes, atiradores e guardas uniformizados dedicados à proteção deste complexo de 73 mil metros quadrados, o serviço secreto tem a Casa Branca protegida. Quando entramos de carro por aquele portão noroeste e o portão fecha atrás, sempre há um suspiro de alívio. Mas antes que o novo presidente possa relaxar na Casa Branca, o serviço secreto precisa levá-lo até ela. 20 de janeiro de 2009. Preserve, protect and defend the Constitution of the United States. Uma multidão recorde reunida observando Barack Obama. O primeiro presidente afro-americano dos Estados Unidos fez o juramento de posse. Enquanto a história se desdobrava, os olhos dos Estados Unidos estavam no presidente, mas os olhos do serviço secreto estavam na multidão, procurando o menor detalhe que pudesse significar uma ameaça. É um trabalho muito estressante. Mas, ironicamente, você não tem tempo para focar no estresse do trabalho em si. Ex-agente Daniel Bondino fez parte do grupo protetor de Obama por 2 anos. Ele era a peça-chave no planejamento de sua posse. É como ser um jogador de beisebol da Série Mundial. Se ficar pensando que é jogador de beisebol da Série Mundial, vai acabar se estressando. E não há tempo para isso. Você precisa fazer seu trabalho. O trabalho dele começou 18 meses antes da eleição, quando o candidato Obama gerou paixão a favor e contra ele. O serviço secreto entrou em ação muito antes que qualquer outra vez no passado. Mas porque nunca houve ninguém com tamanho apelo público quanto o senador Obama. A polícia viu um aumento de 400% de ameaças contra o novo presidente. Muitas delas maldosas e por motivos racistas. Um site da supremacia branca na internet alistou 2.000 membros novos no dia seguinte à eleição. Com o presidente Bush, o serviço secreto se preocupava com um ataque terrorista. Com o presidente Obama, a agência se preocupava mais com ameaças de um atirador solitário motivado por puro racismo. Com a aproximação da posse, uma ameaça plausível pôs todos em alerta máximo. Alguns queriam cancelar, mas esta instituição americana de precisava continuar. O ex-agente William Albright trabalhou em 6 posses presidenciais. Seria ótimo se pudéssemos isolar toda a área de 6 quarteirões da Casa Branca e construir um muro. Ninguém entra, ninguém sai sem nossa permissão. Os Estados Unidos não são assim e nunca serão. O desfile de posse ia fazer o trajeto como planejado, levando o presidente por 2,5 km do Capitólio até a Casa Branca.
O desfile de posse é um trajeto padrão, mas isso traz problemas porque todos sabem onde o presidente vai estar naquele exato momento. Quase 2 milhões de espectadores eram esperados. A maior reunião de pessoas na cidade de Washington. Entre elas, o serviço de inteligência diz que pode haver um possível assassino. A zona de perigo é dividida em setores mais controláveis. Eu era um dos agentes no trajeto do desfile de posse. Fiquei responsável por um desses setores. Bondino fiscalizou uma área do tamanho de 3 campos de futebol. Com 16 mil pessoas por quarteirão da cidade, ele teve muito trabalho. A preparação foi meticulosa. A equipe de Bondino vasculhou cada centímetro quadrado em busca de bombas, armas e lugares para um atirador se esconder. Caixas de correio foram retiradas. Tampas de bueiros soldadas. O serviço secreto chegou a ponto de tirar as maçanetas de cômodos de frente para o desfile. Mas Bondino era apenas uma parte da imensa operação. Milhares de agentes do serviço secreto andavam no meio das pessoas. 8 mil policiais do país inteiro dobraram o contingente normal da polícia de Washington. Mais de 12 mil militares de serviço. Em cada telhado, atiradores de elite observavam com fuzis com precisão de mais de 1000 metros. Mas esta força pesada pode refrear um assassino? Comunicação é fundamental. Há um motivo para esses fones terem se tornado um símbolo do serviço secreto. É a peça mais valiosa que temos. Precisamos estar em um lugar muito específico, em um momento muito específico. E somos dirigidos por um supervisor que é como um diretor de um filme. Precisamos ouvi-lo por este fone de ouvido para agirmos e protegermos o presidente, estando no lugar certo, no momento certo. O diretor fica em um centro de comando recebendo dados da inteligência de fontes via satélite, eletrônicas e humanas. Qualquer coisa importante é imediatamente passada para os agentes ao longo do trajeto. Ele poderia dizer, procure um rapaz de camisa vermelha e jeans, isso reduz nossos alvos e é o tipo de coisa de mecanismos que uma inteligência do nível da nossa pode fazer pelos agentes. 3h23 da tarde. Começou o desfile de posse. Hora do jogo. Na maior parte do trajeto, o presidente Obama e a família acenaram para o público atrás de janelas blindadas da limusine presidencial nova, apelidada de Besta. Mas a nação queria ver seu novo líder. 41 minutos após o início do desfile, Obama saiu da limusine. Se um atirador estivesse esperando, este seria seu momento. Para o serviço secreto, o alerta máximo tinha que ser ainda maior. Poderia ser qualquer um na multidão. Todos representam uma ameaça. Os agentes não têm que proteger apenas o presidente e sua família. Também têm que proteger qualquer espectador inocente perto de um possível assassino. Se você tiver que atirar no meio de uma multidão, é melhor ser preciso. E saber em quem está atirando. Precisão e responsabilidade para cada projétil que sai da sua arma tem que ser uma prioridade. Para limitar danos colaterais, o serviço secreto precisa de armas mortíferas especialmente projetadas e que sejam tão seletivas quanto seus agentes. International Training Incorporated, em West Point, na Virgínia. Ex-fuzileiro naval e especialista em armas, Ken Good, demonstra como as necessidades de agências como o serviço secreto mudaram a tecnologia das armas. O serviço secreto pode optar por usar armas totalmente automáticas. Neste caso, nós temos a metralhadora MP5, fácil de usar, fácil de manusear, fácil de esconder e excepcionalmente confiável. No passado, agentes do serviço secreto usaram muitas submetralhadoras. A MP5 possui poder de fogo excepcional. Em grandes multidões, porém, este poder de fogo pode ser uma grande responsabilidade. Um bloco de gelatina balística mostra o que acontece quando o projétil de uma MP5 entra no corpo humano. Em uma situação de vida real, qualquer espectador inocente atrás do alvo seria ferido ou morto.
Em 2003, o serviço secreto mudou para a FN-P90, uma metralhadora de baixo calibre apreciada por seu design avançado. Olhando esta arma, podemos dizer que ela é muito compacta e eu posso escondê-la facilmente. O design de tração traz o tambor para dentro do receptor e ejeta as cápsulas vazias por baixo. Então, um atirador canhoto ou destro pode usar esta arma com facilidade. A FN tem a mesma capacidade de sua antecessora, a MP5, com uma diferença crucial: munição sob medida. Observem estes dois projéteis. O de 9mm é mais pesado, tem velocidade menor e a ponta arredondada. O de 5,7mm é essencialmente a miniatura de um cartucho de fuzil. Good vai demonstrar a capacidade do projétil especial de 5,7mm da FN-P90. O projétil é disparado a 715 metros por segundo. Diferentemente do projétil mais pesado de 9mm da MP5 que passa direto pela gelatina, as balas da FN-P90 batem na gelatina, mas não saem. O motivo? Um design especial. Os fragmentos da bala reduzem sua velocidade na hora do impacto, distribuindo sua energia cinética apenas no alvo. Teoricamente, a FN-P90 elimina um possível assassino poupando qualquer civil ao seu redor. Mas nenhum agente quer ter que provar isso na vida real. Se você tiver que tirar sua arma do coldre na frente do presidente dos Estados Unidos, provavelmente houve falhas em todo o mecanismo de proteção. Daniel Bondino havia quase conseguido voltar para a base de operações, mas com um novo presidente nas ruas, muita coisa ainda podia dar errado. E esse era apenas seu primeiro dia na presidência. 20 de janeiro de 2009, dia da posse. O novo presidente Barack Obama andou no meio de uma multidão recorde e o serviço secreto tinha que ver cada pessoa ao longo do caminho como um possível assassino. Todos os agentes estavam em alerta máximo, prontos para agir. Mas naquele dia, todas as armas ficaram em seus coldres. Às 4h43 da tarde, o presidente finalmente entrou nos jardins da Casa Branca. O serviço secreto deu um suspiro de alívio coletivo. Lá era onde ele estava mais seguro. A proteção da Casa Branca é um de seus segredos mais bem guardados. Mas dizem que tem de tudo, desde telas biométricas a mísseis aéreos embaixo do gramado frontal. Suas paredes e janelas levaram tiros. Seu território foi invadido. Houve até a queda de um avião nela. A Casa Branca foi construída para resistir, mas a tática do serviço secreto é sua maior fonte de proteção. Seu plano de defesa estratégica divide a área da Casa Branca em zonas de segurança. Os 3 perímetros. Quando o presidente está na Casa Branca, estes perímetros são bastante conhecidos. Temos a cerca externa em torno da Casa Branca, que seria o perímetro externo. Temos a casa em si, que seria o perímetro médio. E dentro da casa temos o perímetro interno. O serviço secreto reflete este perímetro, dividindo-se em grupos especializados. O anel mais interno é o Destacamento de Proteção Presidencial, o PPD, cuja única preocupação é o presidente. O anel do meio é um esquadrão dedicado somente à Casa Branca, a Equipe de Reação Emergencial, ou ERT. Assim como a polícia, os agentes uniformizados do serviço secreto ficam no anel externo. Seus atiradores de elite e unidade K9 patrulham o telhado e o solo. Eles são móveis, prontos para ir de encontro ao problema.
São vários níveis diferentes de proteção, camadas como em uma cebola. Acredita-se que haja pelo menos 100 desses agentes fortemente armados, mas o verdadeiro número é confidencial. Outro segredo do serviço secreto. É um número muito confidencial. Os 3 perímetros da Casa Branca são testados constantemente. 29 de outubro de 1994. The sound of gunshots on the south side of the White House. Armado com fuzil de assalto, Francisco Duran deu 29 tiros. O serviço secreto reagiu imediatamente. Dentro da Casa Branca, o PPD garantiu que o presidente Bill Clinton estivesse fora de perigo. O objetivo é colocar o máximo de distância possível entre o agressor e o presidente. O que fazemos é proteger, cercar o presidente e tirá-lo da linha de fogo, tirá-lo do perigo. Por isso temos camadas como uma cebola. Com os agentes que estão perto da pessoa, do agressor, para desarmá-lo. A patrulha terrestre entrou em ação. Atiradores no telhado tinham Duran em sua mira. Mas antes deles atirarem, Duran foi preso. Policiais uniformizados o prenderam. This was far from being the most serious attack on the White House, though clearly, as today proves, no security can ever be 100%. Desde o ataque de Duran, 11 medidas confidenciais de segurança foram introduzidas. Mas, independentemente da proteção extra que a Casa Branca empregue, ela não pode evitar que as pessoas atestem. 2 de agosto de 2011, James Derek Crudup pulou a cerca da Casa Branca ao vivo na TV. We're live at the White House tonight. The Secret Service has just rushed out of the White House moments ago. You see right there, someone has jumped the fence. Quando o invasor chega ao perímetro médio, a equipe de reação emergencial está pronta e esperando. É uma organização paramilitar, altamente eficiente. O ERT recorre a um arsenal de submetralhadoras e 9mm, mas também possui uma arma mais inteligente que a de fogo. No curso de K9 no município de Yuba, em Olivehurst, na Califórnia, o treinador de cães Greg Towney demonstra como um cachorro pode ser valioso para prender o invasor. Meu nome é Greg Towney e eu sou treinador regional de cão policial para 9 agências de polícia. Towney aprendeu como treinar um cão para o serviço secreto e sabe o que eles precisam em um cachorro. O serviço secreto gosta de usar o pastor belga por causa de seus traços de personalidade. Queremos um cão que seja bom perto de armas de fogo e um cão que tenha o desejo de caçar. Como os agentes do serviço secreto, o pastor belga é inteligente e focado, além de feroz. A mordida desse cachorro exerce uma pressão de 14 quilos por centímetro quadrado. O serviço secreto pode usar um pastor belga quando o invasor pula a cerca e é considerado uma ameaça à segurança nacional. E como o pastor belga corre aproximadamente 40 km por hora, normalmente ele é mais veloz que o suspeito. Este treinamento mostra o que acontece com qualquer invasor da Casa Branca. Este traje para mordida é um Demanet e ele foi fabricado na França. Não deve sofrer nenhuma perfuração por causa da mordida do cachorro. Mas vai sentir a pressão, pode acreditar em mim. Os comandos de prisão são em holandês. Então vão ouvir Stelling, que significa prender. O bandido soltou a arma! Vou mandar o cachorro! O bandido soltou a arma! Uma das coisas sobre o cachorro é que ele não está ciente dos perigos que estão acontecendo. Ele não sabe que aquela arma pode dar um tiro. Isso faz com que ele continue na missão. Assim, de muitas formas, ele é um soldado perfeito. O pastor belga é a linha de frente defensiva para o perímetro médio, enfrentando qualquer invasor. Soltou a arma! Quando o cão morde a perna, os policiais podem se aproximar, segurar e controlar o suspeito e algemá-lo enquanto o cachorro continua mordendo. Aqui! Aqui! Isso! Os cães defendem o território, mas é o talento do serviço secreto que cobre o perímetro interno, a casa do presidente. Desde 11 de setembro, acesso ao interior da Casa Branca está restrito. Não importa quem você seja, mesmo que o reconheçam, se o nome na sua carteira de motorista não for o nome colocado no sistema que eles usam, então você não entra. Ninguém entra na Casa Branca se os agentes não tiverem certeza absoluta que tem a permissão para entrar. Agentes inspecionam todos os pontos estratégicos nos 5.000 metros quadrados da Casa Branca.
Mesmo se o impossível acontecer e o invasor passar por cada setor da segurança, botões de alarme estão em toda a parte escondidos em pisos, paredes e até gavetas. Ao pressionar um desses botões, o serviço secreto responde de imediato. Mas os 3 perímetros não são suficientes para o serviço secreto. No caso de ataque com arma nuclear, química ou biológica, o presidente pode ser levado rapidamente para 6 andares abaixo da asa leste até o abrigo nuclear Doomsday. Construído para Franklin Roosevelt em 1942 como um abrigo convencional de guerra, foi projetado para manter 200 pessoas com suprimento de ar por 48 horas. As paredes e o teto foram construídos com camadas de 90 centímetros de espessura de concreto e aço. Dizem que foi reforçado, tornando-o forte o suficiente para suportar um ataque nuclear de grande escala sobre Washington. Ninguém, além do presidente e seu círculo interno, tem permissão para entrar. Se o pior acontecer, agentes como o presidente sabem que teriam que deixar suas famílias para trás. O trabalho sempre vem primeiro no serviço secreto. O trabalho sempre é a nossa prioridade. Mas manter o presidente seguro em casa é a parte fácil do trabalho do serviço secreto. Fora da Casa Branca, os agentes ficam em alerta máximo. Os riscos são maiores e um erro pode significar desastre. A Casa Branca pode ser a estrutura mais segura dos Estados Unidos, mas o presidente não pode ficar lá o tempo todo. Seria muito fácil para o serviço secreto proteger o presidente, colocá-lo em um casulo e nunca expô-lo ao perigo. Mas aí ele não seria mais o presidente, não seria mais capaz de ouvir os seus eleitores. Mas proteger o presidente na vida real é uma possível missão de combate para o serviço secreto e a adrenalina é alta. Você está em pé ao lado do presidente, armado, e diz: ele não, hoje não, primeiro eu. E é melhor que você tenha confiança para fazer isso. Para sair da Casa Branca, o serviço secreto tem uma estratégia clara: o problema diamante. Se vamos de A a B, sabe-se que o presidente vai pousar em determinado aeroporto, mas não se sabe como ele vai chegar até B. Esta é a ponta do diamante. Ele se abre quando saímos do aeroporto e se fecha novamente quando chegamos ao B. Um possível assassino provavelmente vai atacar nos pontos A e B. São pré-determinados. Ele sabe exatamente onde eles são. Variar o trajeto constantemente torna o meio do diamante uma zona de ataque menos provável. Assim, agentes podem concentrar a maior parte de seus recursos nos pontos A e B. Ninguém sabe onde ele vai passar, e nós não contamos. O problema diamante garante que a segurança aumente potencialmente à medida que ele vai se aproximando das pontas do diamante. A alocação será mais intensa na área do que seria na metade do caminho, porque ninguém sabe. O serviço secreto está sempre muito preocupado com regularidade e hábitos, que é um dos motivos deles sempre mudarem o percurso do comboio do presidente, mesmo dentro de Washington. Mesmo trajetos curtos dentro de Washington, o presidente percorre em um comboio. Uma escolta móvel paramilitar equipada até os dentes com armas e tecnologia. Inteligência e força. Um comboio muda de acordo com a observação de ameaças. Ele pode consistir de mais de 30 veículos, começando com um carro de percurso que vai 5 minutos na frente, liberando o caminho. Um carro piloto segue 60 segundos na frente. O carro guia lidera o comboio. O presidente vai na diligência. Centro Médio é onde o serviço secreto viaja junto com o carro isca, normalmente levando VIPs. O veículo de comando e controle móvel é a van de comunicação. Veículos de apoio levam equipes importantes, incluindo ajuda militar e um médico. No centro do comboio está a limusine presidencial propriamente dita, ou não. Com cada comboio, uma limusine isca se junta à procissão. Totalmente funcional e idêntica em cada detalhe à besta. Qual delas leva o presidente? Apenas o serviço secreto sabe. Não é chamado de serviço secreto à toa. A proteção do perímetro médio do comboio é um Hawkeye Renegade, apelido do utilitário que transporta a fortemente armada CAT, ou Equipe de Contra-Ataque.
Se o presidente for pego em uma emboscada, a CAT o tira dali. O ex-agente Albrecht é membro fundador do esquadrão. Em 1979, eles selecionaram 4 ou 5 agentes e lhes deram principalmente submetralhadoras. Eles foram colocados em uma perua Mercury 76 no meio de um comboio agindo como um carro forte. Boa ideia, mas não era uma equipe. Não agiam em conjunto. Hoje, a CAT é a tropa de choque do comboio. Se houvesse um ataque, a equipe CAT entraria, daria cobertura com tiros e eliminaria o ataque, enquanto o comboio saísse de lá com o presidente. Sempre se adaptando. Depois de 11 de setembro, o Serviço Secreto adicionou um veículo confidencial de medida defensiva, chamado interferência de barragem. O povo não gosta, porque ele interfere na recepção de telefones celulares. Sua tarefa básica é interferir em dispositivos explosivos improvisados que alguém possa ter escondido ao longo do trajeto, que possa ser acionado remotamente via telefone celular, via sinal eletrônico ou até via fonte de luz. O comboio é uma rede complexa de proteção, simulação para afastar os bandidos do caminho, tecnologia para combater dispositivos explosivos e força bruta para superar qualquer emboscada. Mas a proteção mais sofisticada do comboio está em seu perímetro interno. A limusine blindada de 7 toneladas, carinhosamente chamada de Besta. Em deslocamento, 30 veículos fortemente armados e blindados. Todos para proteger um carro. A Besta. Dentro está o presidente dos Estados Unidos em contato com a junta do comando militar e líderes ao redor do mundo em um salão oval móvel. E o serviço secreto usa a mesma estratégia de 3 perímetros em trânsito, como faz na Casa Branca. O perímetro externo são os prédios e o espaço livre ao redor do trajeto. Verificado com antecedência por equipes de agentes, às vezes cobertos por atiradores de elite. O perímetro médio é o próprio comboio, o pacote, pronto para formar um escudo protetor em volta do presidente em segundos. Mas no perímetro interno, a última barreira é a Besta. Revelada no dia da posse em 2009, ela realmente é animal, provavelmente pesando pelo menos 7 toneladas. Mas claro, ninguém revela os detalhes exatos. A Besta é a atual limusine de proteção presidencial. É moderníssima e tem tudo. Dizem que tem pneus de Kevlar anti-perfuração e anti-rasgos. Janelas à prova de bala. Fuzis escondidos. Lacrimogênio. Um sistema de ar hermeticamente fechado e suprimento de oxigênio reserva para manter o presidente vivo em caso de ataque químico, nuclear ou biológico. Até bolsas de sangue com o tipo sanguíneo do presidente para qualquer transfusão de emergência. Uma combinação de transporte de luxo e tanque de guerra. O presidente pode fazer praticamente qualquer coisa que ele faz no salão oval de dentro da Besta. As especificações, obviamente, são confidenciais, mas ela tem vários recursos que o serviço secreto não revela. A limusine presidencial é um veículo único, obviamente. Não apenas no visual, mas também em seus recursos. As portas de 20 centímetros de espessura contêm placas blindadas. Cada uma pesa mais de 130 quilos, o mesmo que a porta de um 757. Alguém pode atirar com um fuzil calibre 50 que não vai penetrar, com o presidente literalmente cercado pela blindagem da mais avançada tecnologia do mundo. Mas o serviço secreto sabe que nada é invencível. Existem coisas que vencem uma limusine blindada. Se vencem um tanque, vencem uma limusine blindada. A solução do serviço secreto para o dilema? Um motorista habilidoso. William Albrecht dirigiu para os presidentes George Bush pai e Ronald Reagan. Nem todos podem dirigi-la. Você precisa ser treinado em como dirigir esses veículos e manejá-los. Mas é preciso algo mais. Um senso de confiança. Uma habilidade natural. Alguns são intimidados pelo veículo,
e não tocam nele por nada neste mundo. Outros encaram como se tivessem nascido para dirigir, sabem o que estão fazendo. Provavelmente eu era o melhor. Albra tinha que estar certo de suas habilidades. Para todos os outros, há muito treinamento pela frente. O comboio é um ponto óbvio de vulnerabilidade que convida ao ataque de um possível assassino. International Training Incorporated em West Point, na Virgínia. Brandon Summerfeld ensina a arte da direção tática. Nós ensinamos tática, direção defensiva, direção instintiva, armas de fogo, tanto ofensiva como defensiva, e também operações de segurança. No serviço secreto, nós montamos estas situações. Ensinamos aos agentes como conduzir estes veículos em capacidade máxima. Cavalos de pau, manobras radicais. É muito divertido. Você aprende a operar com tranquilidade sob condições extremamente estressantes atrás do volante de um carro. Eles se certificam de que os agentes possam operar nessa zona vermelha. A zona vermelha. Uma situação de muita adrenalina de vida ou morte. Se o comboio for atacado, as decisões precisam ser tomadas em segundos. Os agentes que dirigem para o presidente são treinados rigorosamente para manter a calma, independentemente da intensidade da pressão. No serviço secreto, eles precisam estar à frente. Se não estiver preparado, muitas coisas acontecem neste nível de estresse. Ocorre distorção de tempo e espaço, sua coordenação motora fina desaparece, você perde os reflexos, perde a reação de lutar ou fugir. Então, se você pratica e repete constantemente as manobras, vai se manter calmo, que é exatamente o que quer. Uma situação de zona vermelha, uma emboscada ao comboio. Neste exercício de treinamento, há um carro-guia e Summerfeld vai dirigir uma simulação da besta. O terceiro veículo é de acompanhamento. O comboio vai entrar em um beco, aqui designado por um ônibus escolar, outros carros e cones laranja, e será bloqueado por 2 veículos inimigos. Os motoristas precisam reagir com uma técnica de emergência chamada sair de ré. A ideia é básica, dar marcha ré. Mas a execução exige prática constante. Se um carro acelerar demais, o comboio vai engavetar e o presidente será um alvo fácil. Quando o comboio entra no beco, fica encurralado pelos carros inimigos. Atiradores abrem fogo. Os motoristas agora estão na zona vermelha. Vamos sair! Vamos sair! Todos os carros no comboio engatam a ré ao mesmo tempo e o último carro dita o ritmo, 40 km por hora. Com o estresse dos tiros, os motoristas precisam superar uma descarga de adrenalina para manter o controle. Velocidade imprudente pode ser fatal, mas qualquer coisa é melhor que uma possível parada. A pior situação que pode ocorrer em uma emboscada seria parar. É preciso se manter em movimento. O veículo executa uma curva de 90 graus de ré. O carro-guia bloqueia os carros inimigos enquanto o presidente consegue escapar. Retiramos o presidente primeiro, não estamos lá para brigar com eles. Estamos fugindo com o presidente e isso não é ser covarde. Precisamos mantê-lo vivo, não estamos ali para mostrar quem tem a arma maior. Dentro da besta, o presidente está em uma fortaleza móvel. Mas assim que ele sai do veículo, se torna um jogo completamente diferente. Ele só tem uma proteção: os agentes do serviço secreto que formam um escudo humano. Quando um único projétil pode colocar a nação mais importante do mundo de joelhos, o serviço secreto é mantido em um padrão mais alto que qualquer outro. Não pode haver erros. O maior medo? Aquele possível assassino. Aquele tiro fatal. Atualmente, agentes controlam todos os aspectos dos movimentos do presidente fora da Casa Branca. Mas houve um tempo em que não pensavam 2 vezes antes de deixar o presidente acenar para uma multidão desconhecida. 30 de março de 1981. Tiros de arma de fogo. Uma bala atingiu seu alvo, o presidente Ronald Reagan. Eu ouvi os tiros. Pensei que fosse ouvir aqueles tiros até meu último dia. O atirador era John Hinckley Jr., um solitário perturbado querendo atenção. O agente veterano Jerry Parr era o agente especial encarregado. Naquele dia, eu era responsável por tudo. Nós somos treinados para isso, para aquele exato momento.
Conduzindo uma aparição programada em Washington Hilton, presidente Reagan e sua equipe estavam a apenas 9 metros da sua limusine. Quando eles passaram na frente de uma multidão desconhecida, Hinckley aproveitou sua chance de ouro. Enquanto tiros ainda eram disparados, Jerry Parr empurrou Reagan para dentro do carro. Quando começa um ataque ao presidente, cobertura primeiro, evacuação segundo. Foi exatamente isso que aconteceu no dia do qual estamos falando. Você faz ou não faz. Tem que decidir rápido. Não há tempo para dúvidas. O serviço secreto não tolera desempenho abaixo da média. As pessoas colocadas ao lado do presidente dos Estados Unidos normalmente são as melhores das melhores. Agente Timothy McCarthy se fez de escudo vivo e levou um tiro no abdômen. Se observarmos novamente o vídeo do incidente com Reagan, podemos ver o que fizeram. Eles ficaram grandes, não pequenos. Aqueles agentes se fizeram de alvo e aquela foi uma missão inacreditavelmente nobre. Ficar maior é completamente contra a intuição. Ninguém pensa assim. Desafia a genética e a autopreservação. E apenas com treinamento rigoroso é possível superar o instinto forte de se encolher ao ouvir um tiro. Se der algo errado, sua memória muscular assume. Você passa por treinamento e é isso. É uma memória muscular e nós repetimos muitas vezes. Várias e várias vezes. E quando chega este momento, não há dúvida. Você vai reagir de determinada maneira. Ele fez o que todos os agentes sabem que devem fazer. Ele ficou lá e levou o tiro, que certamente atingiria o presidente. Sempre o admirei por isso. Reforçou o nosso treinamento, reforçou a nossa reação ao perigo. Você vai dar cobertura ao presidente e tirá-lo de lá. Hinckley deu 6 tiros em 1,7 segundo. Parr já estava correndo para a Casa Branca com o presidente em segurança dentro da limusine quando percebeu que Reagan fora baleado. Ele começou a cuspir muito sangue e eu tomei a decisão de levá-lo para o hospital. A limusine do presidente fez uma curva radical para o hospital mais próximo, perdendo a maior parte do comboio e surpreendendo os médicos de plantão 3 minutos e meio depois. Jerry Parr levou o comboio para o Hospital George Washington. Eu acreditaria a ele ter salvado a vida de Reagan naquele dia. Agente McCarthy se recuperou dos ferimentos e recebeu um prêmio de honra. E o serviço secreto mudou imediatamente sua tática em resposta ao ataque de Hinckley. Os perímetros são muito mais recuados, os agentes mais bem treinados nas técnicas de operações de proteção. O Washington Hilton, onde Reagan foi baleado, construiu uma garagem de alvenaria especialmente para a limusine presidencial para garantir segurança na chegada. Apenas uma pessoa, um agente de reconhecimento do serviço secreto, tem permissão para entrar na garagem antes do presidente chegar e só depois que as portas da garagem são fechadas, atrás da limusine, que a porta do hotel é aberta. Mas em todos os outros lugares, o serviço secreto implementou chegadas e saídas estéreis. Ninguém, além de policiais autorizados, tem permissão para se aproximar da limusine. Sempre soubemos que chegadas e partidas eram os momentos mais vulneráveis. A tentativa com Reagan nos serviu de alerta. Portanto, agora as chegadas e partidas são sempre subterrâneas ou em uma tenda. Tendas bloqueiam a visão de qualquer possível franco atirador. É triste ter que fazer isso, mas é um fato da vida. Se pensarmos no incidente com Reagan, tentamos ver o que deu errado e mudamos nossa política depois daquilo. Uma coisa que sempre gostei no serviço secreto é que ninguém diz sabemos mais que vocês. Mesmo com proteção, há um compromisso. Eles sempre querem melhorar. Eles têm muito trabalho a fazer. Proteger o presidente se torna muito mais difícil quando novas ameaças põem a cidade inteira em alerta. Dia 11 de setembro de 2001. Quando 2 torres que simbolizavam o poder americano foram reduzidas a pó.
O serviço secreto percebeu que a abrangência de sua missão havia mudado radicalmente. Quando as torres caíram e um avião bateu no Pentágono, o serviço secreto percebeu na época que a ameaça terrorista era grave. Então eles teriam que se adaptar e teriam que se expandir. Teriam que usar tecnologia. O serviço secreto expandiu seu perímetro em torno da Casa Branca significativamente. Estes perímetros agora se estendem muito além do que eram antes e não são apenas perímetros horizontais. Agora há perímetros verticais, pois precisam se preocupar com aviões e talvez outro tipo de armas que podem ser disparadas de distâncias muito maiores. O serviço secreto agora monitora o espaço aéreo da Casa Branca até 5.500 metros de altitude. Dizem que a Casa Branca possui mísseis antiaéreos e possivelmente um ofuscador, um laser verde que cegaria um piloto em ataque. Mas algumas ameaças não podem ser derrubadas e nem vistas. Até a administração de Clinton, a única ameaça nuclear que o serviço secreto tinha planejado era um ataque de ICBM. Ou um derretimento de reator. Mas em 1995, uma tentativa em Moscou de detonar explosivos com material radioativo acoplado mudou as regras do jogo. Uma então chamada bomba suja poderia espalhar contaminação mortífera por quilômetros e ser jogada facilmente sobre uma cidade como Washington. Não há dúvida sobre uma perspectiva de segurança. A bomba suja é devastadora. Falando apenas no aspecto psicológico, a ideia de radiação nuclear no ar que estamos respirando causaria pânico em massa na população em geral. O serviço secreto tem planos para isso e já ensaiou esta situação. Sabe o que fazer. Uma coisa que devemos saber é que o que vemos nem sempre é o que ocorre. E normalmente tem muito mais detalhes em um plano de segurança do que o que o público consegue ver. O serviço secreto estaria entre os primeiros a saber se alguma radiação fosse detectada no ar. E se o presidente estivesse na Casa Branca, provavelmente seria levado para um abrigo subterrâneo. Mas mesmo em território domiciliar, as ameaças podem ser mais traiçoeiras neste mundo moderno. Armas biológicas e químicas estão mais em destaque agora, e o serviço secreto dedicou tempo descobrindo como detectar traços minúsculos de possíveis contaminantes. E também como reagir e para onde levar o presidente. O serviço secreto agora precisa ter a habilidade de lidar com todos os tipos possíveis de ataque, incluindo o químico ou biológico. Cada membro do destacamento do presidente leva um kit bioquímico o tempo todo, para evitar que ele inale venenos fatais ou contraia doenças sem cura. Uma equipe especial para lidar com radiação ou ataques bioquímicos nunca se afasta mais de alguns metros do presidente. Como último recurso, há um avião Doomsday altamente especializado. Um 747 modificado de 223 milhões de dólares, diferente do Força Aérea 1, sempre pronto para entrar em ação. Escudos protetores de radiação protegem seus passageiros durante um ataque nuclear e ele pode permanecer no ar por dias sem reabastecer. Dentro, quase 75 toneladas de eletrônicos avançados mantêm o presidente em contato com o resto do mundo. Independente da situação, treinamento, armamento e tecnologia são importantes. Planejamento preciso é crucial. Mas o destino do presidente, no final das contas, está nas mãos de homens e mulheres do serviço secreto. É um trabalho muito simples. Manter aquele homem vivo a qualquer custo. Eles deixam de lado suas opiniões políticas. O serviço secreto costumava dizer: vocês o elegem, nós o protegemos. Independentemente de partido, ele é o presidente. Suas famílias. Não há agente que não tenha sido questionado sobre o que é mais importante: o trabalho ou a família. E, sinceramente, é sempre o trabalho. Eles estão dispostos a sacrificar tudo. Minha vida, a vida dele, em um momento tudo muda. Eu era responsável pela vida dele e esta é nossa responsabilidade quando somos um agente do serviço secreto. Diante de ameaça constante, eles são o escudo humano do presidente. O serviço secreto protege a Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos, um símbolo de tudo que os Estados Unidos representam. Que alvo seria melhor para um assassino? O serviço secreto tem que lidar com isso todo santo dia. Versão brasileira DPN Santos.